Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Adriana e nós vamos para a nossa aula de História número 18. Vamos começar? E eu quero começar especialmente hoje agradecendo os trabalhos que eu estou recebendo. Tem chegado muita coisa nas minhas mãos. Estou muito feliz. Esta é a atividade da estudante Helena Kilster, do quarto ano B da Escola Castro. Obrigada, Heleninha, a professora adorou. É o mito de origem caigangue. E essa atividade é da Laura Wrublewski. Desculpe se eu errei a pronúncia do seu nome, Laura. Ela é do quarto ano B da Escola Municipal Santa Ana Mestra e ela fez uma habitação caigangue. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de caderno ou folha para registro, lápis e lápis de cor, borracha, apontador e 3 folhas para atividade. Se você tiver a folha colorida, vai ficar bem bacana, mas se não, a folha em branco ou uma folha de caderno também serve. Eu vou dar um tempinho para vocês prepararem o material. Separaram o material? Então agora vamos registrar a nossa aula de hoje. Escreva a data, aula 18 e o nosso tema, ocupação e povoamento do Brasil. Um tempinho para vocês copiarem.
Tudo pronto? Então vamos começar revisando a nossa aula anterior. Estudamos sobre como vivem o Ixetá hoje. Assistimos ao vídeo do professor Ubirajara sobre o ser indígena hoje. Desmistificamos alguns conceitos sobre os indígenas. E aprendemos sobre como e por que os europeus vieram para o nosso continente. As navegações eram perigosas e repletas de mitos. E quem eram os europeus que vieram com as navegações para o nosso continente? Espanhóis e portugueses dividiram suas conquistas através de tratados, como o de Tordesilhas. E que o território onde hoje é o estado do Paraná era, na sua maior parte, território espanhol. Vimos também que os povos indígenas tiveram a população reduzida. Alguns povos foram extintos por causa das guerras travadas com os europeus e também por doenças trazidas por eles. Então vamos recomeçar a nossa aula hoje, lembrando um pouquinho do Tratado de Tordesilhas nesse mapa colorido. Lembram que a professora explicou para vocês na aula passada que essa linha dividia o nosso território entre portugueses e espanhóis e que a porção portuguesa era bem menor do que é o Brasil hoje e que aos poucos os portugueses foram avançando e colonizando e tomando as terras para si? E também nós vimos no mapa sobre Paraná, qual era a porção do Paraná que cabia aos portugueses e a que cabia aos espanhóis. Então esse era o Tratado de Tordesilhas que dividia o nosso território. E aqui essas marcas são as trilhas que eram formadas pelos povos que aqui habitavam, pelos povos indígenas. Eles traçavam caminhos que iam do leste ao oeste. Lembra que todo esse território já foi Guarani um dia, como nós já vimos algumas aulas atrás? Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre o Paraná espanhol. Toda essa região que está entre essa parte pontilhada foram as ocupações espanholas no nosso estado. Este mapa mostra um pouquinho mais fácil por estar colorido para a gente observar, não é mesmo? No ano de 1554, espanhóis fundaram a vila de Ontiveros, às margens do rio Paraná, mas esse povoado durou pouco. Restaram somente algumas ruínas que identificaram como sendo a primeira povoação espanhola no nosso território. Fica naquela região ali onde está esse círculo vermelho. Então, o povoado que era em Ontiveros foi transferido para o município de Guaíra, que fica aqui. Então, o povoado de Ontiveros foi transferido para a cidade real de Guairá, ali onde está esse círculo vermelho. Junto com os espanhóis vieram os padres jesuítas, integrantes principalmente da Companhia de Jesus, que difundia o catolicismo nas terras recém-descobertas e catequizavam os indígenas. Observem essa imagem. Ali são povos indígenas vestidos com seus trajes tradicionais e aprendendo sobre o catolicismo. Mas, para gerar essa dominação do território, o povo espanhol se organizou em encomendas. Era um sistema que tornavam os índios não propriamente uns escravos, mas eles faziam com que os índios tivessem que pagar impostos para usar as terras para o governo espanhol. As encomendas eram a forma do reinado espanhol controlar as novas terras. Destinavam regiões a encomendeiros, eram soldados de destaque em batalhas, que deveriam cobrar impostos dos indígenas para esses poderem cultivar nas terras agora espanholas. Com a intenção de promover a catequização dos indígenas no Brasil, os jesuítas organizaram aldeamentos, que foram chamados de missões ou reduções. No Paraná, tivemos 13. Vamos descobrir onde eles estavam? Aqui onde tem a marcação desse mapa. São 13 reduções jesuíticas. Eram agrupamentos em que esses padres conseguiam reunir os indígenas para educá-los. Cada pontinho desse mapa é uma redução jesuítica, onde eles reaglomeravam os indígenas para então transferir a cultura espanhola para esses povos. Então, como elas estavam organizados? O modo de vida era comunitário. A colheita era repartida. Havia também a criação de gado que se desenvolvia até ser abatido, em regime de pasto comum. Ou seja,
Todo mundo trabalhava em prol de toda a comunidade. Os homens dedicavam-se à agricultura e à pecuária, e as mulheres ao artesanato, e tinham as escolas para as crianças. Esse era um modo que era encontrado para passar os costumes europeus para os povos indígenas, porque a gente sabe que eles viviam livres na natureza e a relação com a natureza era bem diferente. As escolas, elas promoviam a catequização dos indígenas, ofícios de arte, leitura e escrita, modo de vida comunitário, agricultura e pecuária. Então observem essa imagem que monta como se fosse uma pequena vila, com várias casas divididas. Aqui ficava o colégio e as oficinas onde ensinavam profissões aos indígenas. E aqui eram as plantações e a pecuária de uso comum. Só que com essa história dos jesuítas vieram para cá, ocorreu a imposição cultural. Lembra que eu comentei na aula passada? Imposição cultural, quando a gente obriga ao povo ou a pessoa a deixar o seu modo de viver para obter um estilo de vida de outro povo. Então, em troca da evangelização, os padres ensinavam a ler, escrever e os hábitos europeus. Esses ensinamentos provocavam uma grande interferência na cultura dos indígenas. Para muitos, significavam a destruição de suas culturas. Essa imagem aqui nos mostra muito bem o que é isso. Observem como era a vestimenta tradicional de um indígena. Esses desenhos são da época de 1614. Então, o indígena retratado e o jesuíta retratado têm estilos de vida bem diferentes. Então, o que eles pretendiam, os espanhóis pretendiam, era transformar os indígenas em espanhóis, com os hábitos da cultura espanhola. E assim os portugueses também o fizeram. O obstáculo maior enfrentado pela companhia foi a avidez dos colonos em escravizar os nativos. Os jesuítas resistiram em toda parte, sobretudo no século XVII, arrancando a coroa, leis proibitivas do cativeiro indígena. Então, à medida que os jesuítas foram convivendo com os povos indígenas, eles aprenderam a amabilidade, a ingenuidade do povo indígena, a relação pacífica que eles tinham, seja com outras tribos ou com os europeus, ou seja, com a natureza. Então, eles passaram a ser defensores dos indígenas, querendo evitar a escravização ou o massacre desses povos. Só que aí já era tarde demais, porque quem ganhava as terras para ocupar e para colonizar acabavam forçando os indígenas a serem escravizados. E muitos nessa história acabaram morrendo. Agora, os portugueses, como é que eles colonizaram o nosso território? Como é que eles ocuparam todo esse território? Quando eles chegaram, os portugueses não ficaram tão entusiasmados com as novas terras. Elas precisariam ser exploradas com calma e os interesses ainda refletiam sobre o comércio do Oriente. Como aqui as riquezas não estavam tão fáceis de serem encontradas, os portugueses no início se preocupavam mais com o caminho das Índias, ou melhor, com o comércio que eles faziam dos produtos entre as Índias e a Europa. Só que depois isso mudou. Somente alguns anos depois que Portugal começaria a se interessar pelo Brasil. Com o episódio da exploração da terra, colonos e religiosos europeus se estabeleceram no território, erguendo as primeiras construções. Só que o nosso território era muito grande. Então, eles tiveram que dividir o nosso território em capitanias hereditárias. Observem bem esse mapa. Vocês estão vendo a linha vermelha? Então, essa linha vermelha é o Tratado de Tordesilha. E ao lado, vocês podem ver como se o nosso mapa tivesse fatias de terra. São os lotes da capitania hereditária que eram dados a nobres portugueses. E ali onde está a flechinha é onde fica o nosso território do Paraná, que estava dentro da capitania de Pero Lopes de Souza. Agora, observem que tem desenhos nesse mapa. Você sabe o que eles significam? Você já viu essa forma de... parece um escudo com desenhos dentro? São chamados brasões. E você sabia que os brasões estão ligados aos sobrenomes? Isso mesmo. Então, cada família dessas tinha o seu território reconhecido pelo símbolo do sobrenome tradicional da sua família. Bacana, não é mesmo? Agora, vamos fazer uma atividade?
Vamos criar um brasão com o seu sobrenome? Essas imagens que eu trouxe são exemplos de brasões em formato de escudo. Mas você pode criar um brasão para o seu sobrenome? Então, eu fiz um para mim. Um brasão, ele vai me representar em qualquer coisa que eu for colocar oficialmente sobre a minha posse. Bacana, não é mesmo? Agora eu vou dar um tempinho, pegue o seu caderno e construa um brasão para você. Conseguiram fazer? E olha que bacana! Você sabia que talvez o teu sobrenome também tenha um brasão oficial? Pois então, com a ajuda de um adulto, pesquise na internet. Você pode achar um brasão referente ao seu sobrenome. Agora vamos voltar às nossas capitanias hereditárias. Afinal, como estavam organizadas essas capitanias? O que elas eram? Chamavam-se capitanias hereditárias porque passava como herança de pai para filho. Uma mesma família dominava estas terras por gerações.
Quem as recebia era chamado de donatário. Cada capitania ou faixa de terra era designada pelo rei a um fidalgo de sua confiança, a um nobre do reino português. Os donatários poderiam explorar as riquezas da região, administrar e fundar vilas para ocupar o território, além de enviar riquezas para o reino português. Receberam ajuda das missões jesuíticas para o reconhecimento e dominação do território. Foi também muito utilizado o regime de sesmarias, ou seja, distribuição de lotes de terra para um português que desejasse cultivar as terras, assim também auxiliando na ocupação do território e a gerar mais riquezas para a coroa portuguesa. Só que, infelizmente, dessa forma, com esse tipo de colonização, é que muitos dos nossos povos indígenas foram extintos ou foram reduzidos. Agora, as datas importantes para a gente não esquecer dessa aula. 1492, a Espanha chega na América. Em 1500, Cabral toma posse da terra de Portugal em nome do rei de Portugal. E em 1554, a formação das primeiras vilas de Ontiveros e Cidade Real do Guairá, no Paraná. Agora, vamos fazer uma atividade? Vamos contar a história que nós aprendemos nessas últimas 2 aulas de um modo um pouco diferente? O que vocês acham de representar as navegações, a posse do território brasileiro através de desenhos e dobraduras? Vamos lá? Então vamos começar a nossa atividade? É uma proposta de uma maquete que nós vamos fazer, mas fique calma, que nós vamos fazer passo a passo. Primeiro nós vamos fazer 2 barquinhos de papel, por isso que eu pedi 3 folhas para vocês. Com uma das folhas nós vamos dividir no meio, então vocês vão pegar a folha na horizontal, vão dobrar e nós vamos usar metade dessa folha para cada barco. Então cada uma das partes da folha para fazer cada um dos barquinhos. Você sabe fazer barquinho de papel? Então vamos lá. Pega a folha, nós vamos dobrar no meio. E aí nós vamos, dessa parte que foi dobrada, nós vamos dobrar mais uma vez para dentro. Só que nós vamos dobrar na metade. Então você pode marcar aqui a metade da folhinha para você saber a linha que você vai precisar dobrar a ponta. Dobra aqui e dobra aqui, como se fosse formar um triângulo. Conseguem observar como ficou? Ficou assim. Agora, vamos dobrar para cima essas abinhas que ficaram para baixo do triângulo. Conseguiram dobrar? Vai ficar 2 pontinhas aqui. Nós vamos dobrar para dentro. Ó. E agora sim, parece definitivamente um triângulo. Conseguiram fazer? Vamos dobrar mais uma vez. Agora vamos abrir aqui no meio. Montando de novo o nosso quadrado. Ok? Então, nós vamos pegar a ponta de baixo, onde tem as 2 tiras da nossa dobradura, e vamos subir com ela na altura da metade do nosso quadrado. Como se fôssemos montar de novo o triângulo. Ele vai ficar assim. Agora é só abrir no meio e puxar essa parte que está dobrada. E assim, o nosso barquinho estará formado. Muito difícil? Você pode pedir ajuda de um adulto para montar. Tá ok? Em um barquinho, nós vamos colocar a data de 1492 para representar o barquinho do Cristóvão Colombo. Ali eu coloquei na imagem a bandeira da Espanha para vocês verem a cor da bandeira espanhola. Dá para a gente personalizar o nosso barco, não é verdade? E na outro navio, o outro barquinho que vocês vão fazer vai ser representando o barco português de Pedro Álvares Cabral.
e nós vamos colocar a data de 1500. Olha, eu já fiz em casa e trouxe para vocês verem o barquinho que eu fiz para Pedro Álvares Cabral e o barquinho que eu fiz para Cristóvão Colombo com a data de 1492. Então agora eu vou dar um tempinho para você construir seus dois navios.
Conseguiram fazer? Que bom que deu tempo. Se não deu tempo, depois vocês terminam de montar os nossos barquinhos que estão representando os nossos navios, né? Mas eu vou falar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que, na verdade, Cristóvão Colombo não era espanhol? É sim, ele era italiano, mas ele navegava a mando do rei da Espanha. Interessante, não é mesmo? Então vamos lá para a segunda parte da nossa maquete. Agora nós vamos fazer o oceano. Então eu peguei aqui uma folha colorida azul. Se vocês não tiverem uma folha colorida azul, pode pegar uma folha branca mesmo e pintar o fundo de azul. Você pode pegar uns giz de cera ou o lápis escrever mesmo, deixar deitadinho e o lápis com a pontinha bem inclinada e passar pela folha de modo bem suave, que assim, além de não demorar muito, você vai conseguir uma cor uniforme na sua folha. Então, um tempinho para vocês prepararem o oceano.
Conseguiram fazer? Que bom! Agora nós vamos fazer um mapa do Brasil. Calma, não se desespere. A prof também não é boa desenhista. E assim, estando na televisão, fica difícil para a gente interagir, né? Para a prof ajudar vocês. Então, eu fiz assim. Eu peguei uma folha em branco e fiz uma parte mais larga, parecida, lembra um pouco o mapa do Brasil e mais estreita aqui na ponta. Vamos fazer juntos? Então, a terceira folha que a professora pediu para vocês vêm desenhando de cima e vai puxando para baixo aqui no finalzinho da nossa folha. Desta forma aqui. Lembra um pouquinho, né? Ela precisa ser na horizontal a folha, porque depois nós vamos sobrepor no nosso oceano. Ele vai ficar assim, ó. O mapa do Brasil coladinho em cima do nosso oceano. E aqui dentro desse mapa, vocês vão representar como é que estava o Brasil naquela época. Quem que morava aqui? Quem que habitava esse território? Os nossos povos indígenas. E era cheio de natureza, de animais, como mostra na nossa imagem ali. Então, mais um tempinho para vocês completarem aqui, e vocês podem também desenhar o que a gente viu no mapa sobre as navegações, que no mar estavam cheios de monstros terríveis que comiam barcos, não é verdade? Segundo os mitos das navegações, tá ok? Um tempinho para vocês completarem a nossa maquete.
Conseguiram terminar? Então olha que bacana que vai ficar a nossa maquete. Imagino que a criatividade de vocês vai ser bem melhor do que a minha. Então dessa forma ficou mais fácil a gente compreender o que aconteceu nessa terra quando os europeus chegaram para o Brasil. É uma forma diferente da gente representar. Então eu vou esperar vocês mandarem a foto de vocês para mim com a atividade pronta. Estou morrendo de curiosidade para ver o que vocês fizeram. E a nossa aula fica por aqui. Um beijo no coração e até a semana que vem.